Os mensageiros. O Senhor, muitas vezes, tem me dado a visão das condições e necessidades das joias espalhadas que ainda não vieram à luz da verdade presente. E tem me mostrado que os mensageiros devem abrir caminho até eles tão depressa quanto possível, a fim de levar-lhes a luz. Muitos em torno de nós apenas necessitam que se lhes remova o preconceito e lhes exponha as evidências de nossa presente posição, procedentes da palavra de Deus, e alegremente receberão a verdade presente. Os mensageiros devem vigiar pelas almas como quem deve delas dar conta. Eles têm que levar uma vida de trabalhos e angústias de espírito, enquanto o peso da preciosa, mas não rara ferida causada de Cristo está sobre eles. Terão de pôr de lado interesses e confortos seculares e ter como seu primeiro objetivo fazer tudo o que estiver em seu poder para promover a causa da verdade presente e salvar almas que estão perecendo. Eles terão também uma rica recompensa. Em suas coroas e regozijos, os que são por eles libertados e finalmente salvos brilharão como estrelas para todo sempre. E por toda a eternidade eles desfrutarão a alegria de haverem feito o que podiam na apresentação da verdade em sua pureza e beleza, de maneira que almas apaixonadas por ela fossem santificadas, desfrutando o inestimável privilégio de se haverem enriquecido e de terem sido lavados no sangue do Cordeiro e redimidas para Deus. Vi que os pastores devem consultar aqueles em quem têm motivo para confiar, os que têm estado em todas as mensagens e são firmes em toda a verdade presente, antes de advogarem novos pontos de importância que pensam a Bíblia sustenta. Então os pastores estarão perfeitamente unidos e a união dos pastores será sentida pela igreja. Vi que uma conduta assim evitaria infelizes divisões e não haveria o perigo de ficar dividido o precioso rebanho, nem as ovelhas espalhadas sem pastor. Vi também que Deus tinha mensageiros que gostaria de usar em sua causa, mas não estavam prontos. Eram demasiados levianos e frívolos para exercerem boa influência sobre o rebanho e não sentiam o peso da causa e o valor das almas como devem sentir os mensageiros, a fim de praticarem o bem. Disse o anjo: purificai-vos que levai os utensílios do Senhor. Eles não realizarão senão pequeno bem, a menos que se dê inteiramente a Deus e sintam a importância e a solenidade da última mensagem de misericórdia que agora está sendo dada ao rebanho disperso. Alguns não chamados por Deus estão muito desejosos de ir com a mensagem, mas se sentirem o peso da causa e as responsabilidades de tal posição, desejariam retrair-se e diriam com o apóstolo: quem, porém, é suficiente para essa causa? Uma das razões pelas quais se mostram tão desejosos de ir é que Deus não pôs sobre eles o peso da causa. Nem todos os que proclamam a primeira e a segunda mensagem angélica terão de proclamar a terceira, mesmo depois de a haverem inteiramente abraçado, pois alguns têm estado em tanto erro e engano que mal podem salvar suas próprias almas, e se tomam a si e a outros serão um meio de desviá-los. Eu vi que alguns que antes penetraram fundo no fanatismo seriam os primeiros agora a correr sem que Deus os mandasse, antes de se haverem purificado de seus passados erros, tendo o erro misturado com a verdade. Com isso alimentariam o rebanho de Deus, e se lhes fosse permitido prosseguir, o rebanho ficaria debilitado e confusão e morte se seguiriam. Vi que esses teriam de ser peneirados e peneirados até ficarem livres de todos os seus erros, ou jamais entrariam no reino. Os mensageiros não podiam ter no juízo e discernimento daqueles que têm estado em erro e fanatismo, a confiança que podem depositar nos que têm estado na verdade e não em erros extravagantes. Muitos, igualmente, são demasiados afoitos
em impelir para os campos alguns que apenas acabam de professar a verdade presente e que teriam muito que aprender e muito que fazer antes que possam eles próprios estar em ordem à vista de Deus, muito menos, portanto, apontar o caminho a outro.